Olá, muito boa noite. Eu não digo mais sextou, porque toda vez que eu digo tá errado, mas é que hoje é sexta-feira. É dia 6 de março desse ano de 2020. O Atualidade está chegando aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, né? Porque você consegue estar conosco das mais diversas formas, através das nossas redes sociais, mas principalmente porque você carrega, né, o Atualidade Espampa no seu telefone também, e aí você assiste a primeira edição, assiste a segunda, enfim. A semana está chegando ao seu final, mas nem por isso as coisas deixaram de acontecer. E tem cada coisa que acontece, mesmo mais perto do final da semana, quando a gente acha que vai dar uma segurada. Pois, só para relembrar, a história daquele motorista de aplicativo, que foi aquele moço que disse que a menina usava um shortinho igual da Anitta, enfim. Pois apareceu uma nova vítima dele, né? E o motorista vai ser, entre outras coisas, vai ser indiciado por difamação e, mais uma vez, por perturbação da tranquilidade. Esse é o inquérito que será conduzido, será levado à justiça nesta próxima segunda-feira. E esse segundo, né, do indiciamento por perturbação, em decorrência dessa nova denúncia que também foi feita lá na delegacia de Viamão. Portanto, reincidente, foi um engano, a menina mentiu, a menina montou, parece que não. Mas parece que nós temos muitos outros assuntos também no nosso programa e você vai ficar conosco até o final, porque tenho certeza que todos eles vão manter a sua atenção. Vitorino. Está instituída polêmica. Juiz do Trabalho decide que existe sim vínculo empregatício entre os motoristas e a Uber. Deputada propõe a distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos. Estratégia inteligente. Presidente Bolsonaro se reúne neste sábado com o presidente Trump na Flórida. Alunos fazem saudação nazista dentro de sala de aula de escola particular no Recife e são apenas suspensos pela direção. Tite convocou a seleção brasileira. Eu vou fazer uma análise em drops. Como é que foi essa convocação? Muito bem. Vamos começar com o teu assunto? Vamos. Que me parece muito palpitante, né? É delicado de ser tratado. Temos que ter muito cuidado, é delicado de ser tratado, mas um dos grandes assuntos. E realmente palpitou, né? Porque correu o Brasil todo a informação. O que acontece? Jovens alunos, e não tão jovens assim, né? São alunos aí numa média de 16, 17 anos, estavam participando de um trabalho escolar em que estava sendo feita a escolha do orador da turma, né? E nessa apresentação, então, num dos colégios mais tradicionais ali do Recife, o Colégio Santa Maria, eles acabaram, né, numa foto que circulou aí, viralizou pelas redes sociais, principalmente, toda a turma fazendo a saudação nazista, a tradicional saudação nazista, a um dos meninos que era o escolhido para ser, então, o orador, que estava também de frente para eles e assim, né, como todo o protocolo nazista praticado na época, repetindo esses gestos. E a coisa não parou por aí. Né? Não foram apenas gestos, né? Uma postagem no Instagram, numa conta que inclusive já foi apagada, a conta já foi deletada, a conta @militância.2020, aparece então na foto um jovem de roupas pretas, né, que está no palco, no púlpito ali da sala de aula, de frente para o restante da turma, que não é grande, deve ter algo em torno de 10 alunos no máximo, e todos ali de frente para ele com as camisetas claras, camisetas brancas. Na foto não dá para ver inicialmente se é o fardamento da escola. Todos com os braços esticados, né, naquela tradição, naquela saudação tradicional do nazismo, e a outra mão às costas, né, aquele para trás do corpo. No texto da postagem é que aí a coisa começa a ganhar ares ainda piores, né? É apresentado este rapaz, que é o interessado em ocupar o cargo de orador da turma, e na postagem usam expressões como Terceiro Reich, usam expressões aí como Führer, né? Por exemplo, eu peguei o trecho da legenda que diz aqui: é com muito prazer que apresento-lhes o fulano de tal, que é menor de idade, né? Não pode ter seu nome divulgado, para candidato ao orador.
Ele promete ser o novo Führer da série nessa caminhada para a construção de um inovador Reich. Era o que dizia o texto da postagem. Ele, na apresentação, era mostrado como aquele que atende todos os requisitos para ser o melhor orador da história do colégio. E na postagem ainda terminava com as hashtags, #Ariano e #Quarto Reich. Segundo a diretoria de marketing da escola, então, esses alunos estudam no 3º ano do ensino médio, ou seja, não são mais bebês. Não são crianças. Né? E aí os pais, eles foram todos, os pais e eles, os alunos, foram convocados então para uma reunião na escola que aconteceu ontem. A escola publicou, né, aquele tradicional texto de que vai tomar as medidas cabíveis. Mas é crime, né? Que vai contra toda... É contrária a qualquer manifestação que vá contra... Não avaliza isso, pelo contrário. Exatamente. Repudia. A mensagem dizia, né? Em nome do colégio, pedimos desculpas a todos aqueles que se sentiram ofendidos. É o que diz aí um trecho da nota, né? Eles foram suspensos até terça-feira. Pois é, mas acho que Foi aí o que aconteceu. a Roberta acabou de fazer uma citação e aí o Vitorino completa. É crime isso, É né? crime, é crime. É, Vitorino? Crime. Previsto em lei. Previsto em lei, Previsto em lei. O uso de símbolos, citações nazistas é crime previsto em lei. Mas Magda, aí, dessa escola, vez foi escancarado. aluno, escola... Não, Ministério Público. O Ministério Público entra, Sim. investiga, encaminha para o magistrado a denúncia. Pode chamar a polícia... Sim, ou mas pode chamar... contra a escola, contra os alunos, esse eu Contra quero saber. os alunos. Ah, Crime federal contra... mesmo que sejam menores, contra... aí tem pais responsáveis, mas não deve ser menores. Sim, mas são todos uma maiores. média de 17 anos. 17 anos são maiores de 16, algumas coisas são... Já são maiores. Mas eu quero levantar uma questão aqui. Será que isso começou nesse dia? Provavelmente não. Não, porque... Culminou. Culminou com a foto, porque assim, é um processo de escolha de um orador. Então eles já vinham com esse conceito de formação de um novo Reich, que é o que eles... Né? Lembra muito o filme A Onda. E Tu lembra? ninguém Tu viu o sabia, filme A Onda? e ninguém sabia e levou para a direção da escola. Olha, está acontecendo lá. Claro que Um bando de sabia. imbecil estão querendo, um bando de imbecis estão querendo patrocinar uma imbecilidade. Aí esperaram patrocinar a imbecilidade, que é fotografar e divulgar tudo isso. Isso é um processo. Eu chamaria a responsabilidade, inclusive os professores. Perfeito. Porque eu duvido que não tenha sido dito em sala de aula 2 ou 3 vezes coisas que fazem você pensar. Sim, eles já deveriam ter se manifestado até ao longo. E Aquela qualquer preparação, pré-apresentação Sim, do e trabalho. qualquer pessoa que estudou, o Chicão aqui é professor, fez cadeiras ligadas à pedagogia, sabe que é obrigação do professor observar cada aluno. Cada aluno. Eu dei aula há muitos anos na Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, e você conhece cada aluno, aquele que sai cedo, que sai tarde, que chega cedo, o que ele vai dizer, o tipo de prova que ele vai fazer. Isso é obrigação do professor. Mas então e eu diz que seria uma duvido. espécie de negligência. Porque eu não Não pode Negligência ou passar branco omissão? assim. Eu Não pode eu passar não em posso branco acreditar assim. que uma escola Negligência tenha visto ou isso omissão. acontecer. Ou uma omissão negligente. Eu tenho um familiar que é professor, que inclusive essa questão de conhecer o aluno, até para largar na frente, para, por exemplo, você tem a noção de que um aluno é, há alguns anos e durante todo o ano letivo, um aluno nota 5, digamos. E aí, numa determinada prova de final de ano, ele 9,5. O professor, já por conhecer a história, espera aí, tem alguma coisa errada. Ou o contrário, né? Um aluno que é 9,5 a vida toda e que, de repente, numa prova nota 5, ele sabe que tem algo diferente ali com aquele aluno. E o que me chama mais atenção, eu fiz, obviamente, uma alusão ao meu período de colégio. Que todo e qualquer trabalho desse porte, que culmina numa apresentação lá pelas tantas, meus pais estavam perto, estavam cientes do que eu estava... Mãe, eu tenho trabalho tal, dia tal, tenho a escolha do não sei o que da turma, a gente está fazendo isso, vai ser sobre isso e tal. Não é possível que em nenhum momento... Quer dizer, é possível, porque eu sei que hoje a relação do que acontece no colégio também está um pouco se lixando. Se o filho tiver depositado lá dentro, está ótimo, né? E lá dentro também pouca coisa importa.
Mas de um pai e uma mãe não saber sobre o que o filho está realizando o trabalho. Verdade. Sabe, de saber assim, Em mãe... casa é mais fácil de acontecer isso do que na escola. Mas sabe, Magda? E eu Não acho tô- não que tô à mandando- medida, eu acho que seria uma boa oportunidade para essa escola, Magda, oferecer um conhecimento mais profundo do que foi o Holocausto. E também fazer essas pessoas estudarem regimes totalitários, não só na questão do totalitarismo do Hitler na época, mas do que acontece nos países que têm regimes totalitários. Vamos estudar a história, vamos conhecer e ouvir relatos. Existem muitas pessoas que foram sobreviventes, ainda temos essas relíquias no mundo, que podem atestar e são depoimentos tocantes. Quem sabe Eu sirva de lição. Eu gostaria de conhecer esses professores, viu? também. Porque certamente você vai ver Eu lá... acho que eles que têm que estudar isso, não esses são os alunos. professores, vamos saber esses professores, greve, como é que se posicionaram, cartazinho, aquela Vamos coisa. deixar o Chicão... Sabia, Magda, que o professor de história, por exemplo, quando ele vai se formar, ele é obrigado a ter 6 meses uma cadeira chamada Moral e Cívica. E a moral e cívica engloba esse tipo de coisa. Era, né, Chicão? Isso porque uma retirada, coisa- é retirada. Mas é obrigado tu saber isso aí. O SPB essa é Moral e uma das Cívica. Eu sou do Isso foi tempo retirado, eu sou do tempo do SPB. Eu estudei. Que não Tem que era, estudar não isso. deveriam ter tirado do currículo nunca na vida. Eu estudei. Eu sou dessa época Tem uma outra informação interessante aí, que é o fato de serem umas turmas pequenas, né? Tu referiu turma... A foto mostra pouca gente. É que eu tenho a impressão de que a turma foi dividida em grupos. É colégio particular, E, né? tipo chapa 1, chapa 2. Então, porque ele era um dos candidatos a orador da turma. Então eu tenho a impressão de que havia uma chapa que representava ele e deve ter outro, que aí o restante da turma. O pouco número de pessoas é na foto. Né? São poucos alunos que estão ali. Como eu disse, não passa de 10, eu acredito. Né? Mas que já é o suficiente, né? Não, e tem uma outra questão. Eu acho bem difícil que essas pessoas, para não chamar de crianças, porque não são, não tenham em algum momento anterior se manifestado até em redes sociais, mesmo que... Sim. Porque Sobre para já qual dar esse seria o sinal, evidente que não tinha é do alguma coisa. nada. Tanto que eles Hoje vamos têm- fazer esta manifestação. Tanto que eles têm a hashtag que eles haviam colocado na postagem, que é a hashtag Ariano e hashtag Quarto Reich. Ou seja, não nasceu no dia do trabalho. No dia da apresentação do trabalho. Sim. Isso é provavelmente desde o início do ano. Primeira coisa que eu concluí que isso aí vem de um processo. E digo mais, jogo 9 fichas em 10 como isso tem influência, sim, de professores. Tem, lógico. Tem influência de professor. Ou, se Você não vai tem ver lá, influência- você vai ver, dá uma olhadinha nos partidos, lá, os protestos, os professores, qual é a turma que eles defendem, você vai Agora, eu identificar me logo, lembrei logo. de ti durante a tarde. Eu estava dando uma lida no que já tinha saído, o que tinha sido publicado a respeito, porque isso repercutiu uma barbaridade. E aí entrei no UOL. Entrei no UOL. E aí tinha lá uma coluna de um cidadão que, obviamente, associou a Bolsonaro. Mas isso é uma maravilha, se Obviamente, transformou Deus. na piada Cara, é do país. impressionante. É Não, a impressionante. Folha e o UOL são piadas. Você vê os memes que se faz da Folha, tem aquela brincadeira do sujeito que salvou a criança de um leão no zoológico, você viu aquela já? É maravilhosa. O cidadão está vindo e uma criança está brincando com um leão e o leão puxa com a pata a criança e está puxando a criança para a jaula. E o cidadão vem correndo e cai de soco no leão, pega um pedaço de pau e o leão solta a criança. Está passando um repórter da Folha e pergunta, ô cidadão, tudo bem? Poxa, que ato heróico o seu, que maravilha, o que o senhor é? Qual é a sua profissão, coisa e tal? Eu digo, eu sou militar. O senhor é militar, coisa e tal. Pô, mas é um ato heróico seu, maravilhoso. Mas o senhor votou em quem na última eleição? Eu digo, votei no Bolsonaro. Tá bom. No outro dia, manchete na Folha. Manchete na Folha. Militar ligado à repressão e eleitor de Bolsonaro impede imigrante africano de se alimentar e o agride violentamente. Olha, se não fosse triste É a isso, Folha. até a gente poderia dizer que é engraçado. Foi publicado hoje, está rolando pelas redes sociais, a conversa sobre o dia 15, que o jornalista da Folha teve com um dos organizadores do movimento. E está lá postada toda a conversa, a entrevista foi feita por WhatsApp.
E no outro dia a matéria é publicada. Assim, existe a conversa que foi feita a entrevista. E a matéria e existe outra coisa que é o que ele publicou no outro dia. É um negócio impressionante. E no UOL tá lá, a associação. Quem sabe Olavo de Carvalho, quem sabe Bolsonaro. Desculpa, é o nosso programa mesmo. Eu estou me ouvindo. Você está se ouvindo? Eu estou me ouvindo. Maravilha. Olha aqui, ó, eu estava abrindo para pegar os comentários, mas eu estou fazendo jus ao meu nome, Magda, porque todo dia agora eu desligo, acho que desliguei, não desliguei coisa alguma, Eu pude, mas ali eu falei um negócio diferente do que eu falei. Né? É que aqui tem um retardo. Ah, tem um retardo. É que foi editado pela Folha. Foi editado pela Folha. É mais fácil ter um retardo aqui. Também. Tá, mas eu tirei a palavra de vocês. É muito triste a gente ver uma coisa dessa. As pessoas acreditam. Eu pegaria esses alunos e os professores que participaram disso, se fosse possível, claro, estou criando uma figura aqui hipotética, mas pegaria essa gente, levar para conhecer o Museu do Holocausto em Jerusalém. Muito bom. Depois de andar os 200 metros dentro do museu e ver tudo aquilo, eu gostaria de olhar para a cara deles. Não sei que é. Eu tenho certeza que sim. Mas cara, essa gurizadinha não sabe ler com creca. Olha aqui, ó. Vamos escrever Jerusalém com um G. Aqui no nosso Face, a Mara Guiar diz assim... ou pelo menos, dizer, alguém já sobrou para professor, a Nara Tonin disse assim, já sobrou para os professores, que foi a tua crítica. Sobrou para o enfermeiro. Aí assim, ó... Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. Concordo com a Magda e realmente equilíbrio para que todos possam contribuir no programa. Não sei o que é que ela concorda comigo. Ou pelo menos mandem os alunos assistirem a lista de Schindler ou o Menino do Pijama Listrado para refletirem. Assim, sim, Vitorino, pessoal... Isso acontece porque simplesmente não dá nada. Por isso que acontece. Agora, fazendo uma provocaçãozinha, bem provocaçãozinha. Esse último aí falou uma coisa triste, mas verdadeira. Mas bem provocaçãozinha, só para implicar mesmo, porque é sexta-feira. Assim, se fosse algo em alusão ao comunismo, aí não ia ter problema, né? Imagina. Pelo contrário, ia ser até super lacrador. Tá infestada, a rede está infestada de vídeos de professores. Teve um retardado que pregou a morte do Bolsonaro. Ele disse, eu não sei se você assistiu aquele vídeo, é um sujeito que disse, falhamos a primeira vez, mas temos que tentar de novo. Matar um professor em sala de aula. Não acontece nada. Não tem denúncia, não tem coisa nenhuma. Políticos ofendem, chamam de imbecil, de idiota, não sei o quê. Presidente da República, não acontece nada. Amiguinho, o Bolsonaro tem sangue de barata. É verdade. Não sei porque se dizem para ele metade do que dizem para mim, eu vou lá na redação e tomar satisfação. Não esquece que ele foi militar. Mas é que ele tem que andar, cara, isso é a pior. O militar tem resiliência. O militar tem resiliência, tem resistência e aguenta tudo. Não, e outra, né? Lidar com gente de mentalidade infantil, tu tem que saber que é a provocação que está pedindo a bofetada. Exatamente. Porque no momento que... Estão cutucando a onça com vara curta. Eles querem a bronca, eles querem que ele reaja. No momento que a bocha cantar... Pronto. Totalitário. Não, eu quero dizer que esse programa está um espetáculo. Cutuca a onça com vara curta. Agora, o que tu disse? Quando a bocha cantar. Quando a bocha cantar, tudo vai... Não, Magda, olha vamos aqui, nós, telespectadores. Olha, o Jairo Mendes mandou o seguinte, excelentes assuntos e, além disso, vocês estão muito divertidos e acho que a culpa é do Bolsonaro. E aí eu quero dizer que vocês todos podem participar do nosso programa através das nossas redes, assim como fizeram esses aqui que eu olhei e ouvi também, né? Porque eu ouvi um pouco do programa, né? Junto, assim, não queria. Meu nome é Magda, eu tô ficando loira, desculpa, Roberta, mas eu tô ficando loira, sabe? Aí tudo acontece. A Associação Nacional das Loiras... Não, mas eu já sou execrada. Mais loira, né, Magda? Eu já sou execrada por todo mundo. Vamos lá. Você participa, por exemplo, através do Instagram, você pode assistir esse programa e tantos os outros a qualquer momento, que é @atualidades.pampa. O Facebook, onde você deixa o seu comentário, a gente lê aqui, é facebook.com/atualidadespampa. youtube.com TV Pampa, /TV Pampa. YouTube é youtube.com/TV Pampa. WhatsApp 999-777-001. E o velho conhecido parceiro e-mail, atualidades@pampa.com.br. Vamos tacar fogo no circo? Oba. Mais? Oba. Me chama. Não, estamos só começando. Sexta-feira é dia da gente ver o barraco queimar. Que é isso? Domingo é o Dia Internacional da Mulher, né?
Você sabe o que a Argentina está propondo votar na terça-feira? Legalização do aborto. E sabe quem é que está apoiando e puxando a legalização do aborto? O próprio presidente da República. Gente, semana que vem o pau vai comer. A igreja está em pé de guerra, o Papa é argentino. A igreja está em pé de guerra na Argentina, mas o presidente, o novo presidente argentino, disse que apoia, sim, que a mulher tem o direito de fazer o que ela bem entender com o corpo dela. Gente, a Argentina está rachada, nesse assunto, né? Está rachada, porque tem organizações católicas, organizações conservadoras descendo cacete no presidente e, por outro lado, organizações chamadas progressistas, vanguardistas e de esquerda, apoiando o presidente e propondo esse plebiscito. Sei não, hein? Sabe o que eu acho? Eu acho que a mulher, a pessoa que é a favor do aborto, ela nunca teve um filho. Nunca viu. Nunca viu. Uma pena mãe Porque dessa assim, ó, pessoa não ter sido a favor. Não, exatamente. Na verdade, eu não entro aí em nenhuma outra questão religiosa, de doutrina, nenhuma, zero. Só que quando tu vê que existe uma vida ali dentro, a partir do dia 1, não tem como ser a favor do aborto. Para mim é simples assim. Então, eu não posso nem ouvir falar nesse assunto porque chega a me dar um arrepio. Eu assisti. Não tem outros argumentos, para mim é esse. O curioso é que vida. para esse pessoal, um assassino que matou e hoje está preso merece sim uma segunda chance. Né? Mas pena de morte jamais. Uma criança inocente? Mas pro bebê... Para alguém que muitas vezes não escolheu. Tem alguns, tudo bem, tem alguns casos específicos, mas em geral, vamos combinar, né? Não, os casos é porque a pessoa não usou algum tipo, tanto a mãe quanto o pai, não usou algum tipo de contraceptivo. Os casos por favor. específicos já são até previstos sim, lei. Exatamente. Então, eu acho que eu já relatei aqui, eu já fui favorável ao aborto, nessa ideia libertária de a mulher, meu corpo, minhas regras, essas coisas todas. Aí um médico, um grande amigo meu, lá no Rio de Janeiro, me disse, você é a favor do aborto? Eu vou mandar um vídeo para você ver como é que é um aborto. Você vê como é um aborto de aproximadamente 3 meses, menos de 3 meses, 6, 7 semanas. Ali eu chorei vendo o vídeo. Porque, Magda, você vê uma pessoa despedaçar um pequeno ser humano, um pouco maior que uma ervilha, com um instrumento de ferro. Não, eu sei que é duro, mas eu tenho que falar para que você, que é favorável ao aborto, saiba exatamente o que você está apoiando. Mas eu entendo, é pesado, não, eu é entendo, pesado, mas gente. é assim, ó, todo mundo é contra e tal. Ainda, pois é, que não é todo mundo é contra, ainda há gente a favor. Recomenda por o vídeo justamente não para as saberem pessoas isso. verem e aí as pessoas procuram na internet. Procurem, eu acho que nem no YouTube tá. Não, mas são tem na sites internet, específicos tu médicos acha. que mostram. É monstruoso. Daquele dia em diante, eu virei um lutador contra o aborto. Vamos agora fazer uma coisa completamente contrária. Vamos aplaudir a nossa polícia civil, a nossa polícia militar, a inteligência da polícia, né? O ter um vice-governador que já foi, além de ter sido prefeito, já esteve à frente da segurança desse nosso estado. Esta ação de hoje pela manhã, em Paraí, olha, é de tirar o chapéu, é de aplaudir, sabe? Porque eles mataram 7 bandidos. Mataram não, dona Magda, ressocializaram. Tá bom. Mandaram pra Deus. Porque a gente agora tem a certeza absoluta de que eles não voltam pro crime. É verdade. É verdade. Essa é a única certeza que a gente tem. Porque, por exemplo, se o carro vem com problema, o que a gente faz? A gente promove o recall, né? Sim. Manda de volta para a linha de produção. É exatamente a mesma coisa. Nós nos aproximamos de Deus. É só torcer pela reencarnação agora. Acredite com fé, porque esses aí foram de volta para a linha de produção. Aí vão receber lá a DLC, a atualização do arquivo, lá e voltam corrigidos. Se não voltar, fica lá aqui no do Pinta as maçanetas, troca o farolzinho, modelo novo. Veio com probleminha, a gente manda para a linha de É produção. uma excelente forma de ressocializar. Mandar para Porque, na verdade... Eles precisavam de Deus. A polícia os aproximou. Porque, na verdade, quem mata é Deus. Não, porque ele não vai pra Deus. Porque quem mata é Deus, Não, na verdade. não A vão pra polícia Deus. só promoveu o encontro.
Você foi tipo host. É praticamente um Tinder. Eu sei, deu match. Praticamente Deu um match, Tinder. assim. Tem o diabo de um lado e o ladrão lá do outro. Não, mas isso aí, brincadeiras à parte, gente. O bom também de tudo isso é que nenhum policial ficou ferido, tá? Que foi mantido o sigilo para todos, até os policiais militares não sabiam por que estavam vindo para cá, estariam vindo com alegação de jogo, de futebol, de não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ó, brilhante o trabalho, brilhante o trabalho. Serviço de inteligência da Brigada Serviço de Militar. inteligência da Brigada Militar, que é uma das coisas que a gente aprendeu até a elogiar e a aplaudir. O Vitorino sempre falava nele, e a gente está vendo assim que efetivamente existe uma população toda que foi poupada, porque nessas ações que eles fazem de banco, eles não querem nem saber, eles saem matando as pessoas, fazem cordão humano, não sei o quê, sabe? Olha, parabéns à polícia, né, Chico Antofani? Eu acho. Todo mundo escreve assim, bandido bom é bandido morto. Sou fã da Polícia Gaúcha, civil, e a Brigada... E o Vitorino falou a verdade. A Brigada tem um sistema de inteligência muito sofisticado. Muito sofisticado. Ela prevê os raios que ela monitora de bancos no interior de cidades pequenas que são assaltados. Como você falou, cordão humano, escudo humano é uma coisa atroz. Isso era usado na época da barbárie. Eles assistem muito filme de televisão. O Jorge mandou uma mensagem. O Jorge mandou uma mensagem. O Jorge aquele. O Jorge mandou uma mensagem. Aborto é imperdoável até para argentino. Ai, que mas que ódio dos irmãos. Jorge. Não brinca com isso. Teve lá em Ponta, tu viu que os irmãos ganham dos gaúchos. Quando vem o... Olha aqui, ó, vocês acharam que a sexta-feira só tinha coisa boa? A EPTC propôs que a tarifa de ônibus suba, ou seja, aumentada, e fique nos R$ 5,05. Esse valor representa 7,45% de aumento. O que acontece agora? O Conselho Municipal de Transportes Urbanos vai avaliar, né? Isso é resultado do que fez, do estudo que fez a EPTC. Esse valor vai ser levado para análise justamente desse conselho, que é o CONTU. Vamos ver o que vai acontecer, porque está bem complicado isso, né? Magda, a gente já paga a tarifa mais cara do Brasil. Aí quer aumentar mais. O serviço está ruim e está em insolvência. Estão quebrando? O aumento efetivamente será de 35 centavos. Sim, né? Você falou em 7, não sei o quê. Mas a inflação não foi 3,41? Exato. É verdade. Então, por que o dobro da inflação? Porque eles querem. Muito bom. Sabe? Aí eu vejo assim, vereador fazendo discurso. Porque temos que salvar o sistema viário de Porto Alegre. Aí tem uns jornalistas engajados aí. Porque o sistema viário de Porto Alegre está em crise, está em falência. Hello, amiguinho, a gente se preocupa com os empresários quando os empresários estão cumprindo a sua parte. Quando não estão cumprindo a sua parte, que quebrem. A tarifa mais cara de Porto Alegre. Aí os vereadores estão preocupados. Será que os vereadores sabem que foram eles que aprovaram esse brutal número de isenções que tem na capital gaúcha de passagem? Uma vez por mês, ônibus de graça para todo mundo, não sei quem não paga, quem tiver o olho verde não paga, quem tiver 3 olhos também não paga, quem tiver um cachorro amarelo paga, quem tiver um cachorro preto paga meia. Essa bagunça, essa arruaça, toda ela foi feita pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então o que vocês têm a fazer? Mantém o preço da passagem, chama todo mundo para conversar, o que está pegando? Muito bem, vamos acabar com essa isenção. Tá bom. A passagem continua a mesma, esses aqui vão pagar passagem, pronto. Quem não tem que pagar passagem é velhinho de mais de 65 anos, estudante e policial. Acabou. O resto é farra. Acabou. O resto é farra. Ônibus de graça no domingo para não sei o quê. Depois de tal hora não paga ônibus. Já te dei a barbada de como é que meia funciona passagem para a mãe do Badanha. Já carrega não paga. Para. Já te dei a barbada como é que funciona isso. Tu lança qualquer termo que chame a atenção, por exemplo, nesse caso, ônibus cidadão. Botou o termo cidadão, tu não tem mais como ser o contrário. Porque se tu for contrário a um projeto desse, tu é uma pessoa péssima.
Como é que tu é contra o cidadão? Ai, qual é o problema Como é de que ser tu é péssimo? elitista? Tu quer acabar com a isenção Tem do problema grupo de ser tal? Como é péssimo. que tu consegue ser tão elitista assim? Isso é Tu uma só quer acabar besteira, com a rapaz. isenção porque tu não anda de Tá, ônibus. deixa eu dizer para O discurso vocês é sempre que o mesmo. Sim, mas agora vai cair esse valor está longe do que queria o sindicato, né? O sindicato das empresas de ônibus. queriam O sindicato 5,20, quer né? R$ 5,20 e a EPTC calculou em 4,70. Magda, para um... Já tem uma mudança. E tu sabe que eu fiz Parei, o cálculo. 4,70? Não, 4,70 Não, é atualmente atual. é hoje 4,70. Era que é 5,05. É 5,05. Que eu acho que a IPTC continua errada. Doutor Fábio Juliano, o senhor sabe que eu sou seu fã, seu amigo pessoal, mas acho que a IPTC não pode 5,05. participar dessa gandaia. A IPTC tem que dizer, olha, o preço da passagem de Porto Alegre, se não fosse essas isenções, essa babaquice aqui aprovada ao longo do tempo pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre e sancionada pelos prefeitos de Porto Alegre, a passagem poderia custar 4,70 ou até menos que isso. Está bem, candidato, está bem, candidato. Magda, não sou candidato. esses centavos para uma pessoa, por exemplo, seria que um bom pega... vereador? Não. Eles me botam pra rua. Não, tu ia matar um ou tu ia ser assassinado na primeira sessão do ano da Câmara. Deus o livre, Com meu esse querido. teu jeitinho delicado de falar. Por falar em polícia militar e ser assassinado... Ninguém falou em polícia militar, mas vamos de novo. Não, tô brincando. Tu pegou o gancho, eu também te amo, viu? Falando em ser assassinado... Não, porque a gente está vendo aí, e inclusive até o silêncio de parte da imprensa me preocupa um pouco, que é o que está acontecendo com o Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro, né, que é um youtuber policial militar que fez que disse que vai ser assassinado, né? ele apertou o coronel Ibis, aquele que simplesmente foi flagrado no meio da maré, no ninho do Comando Vermelho. Foi até o seu escritório, o questionou, né? Como é que o senhor saiu vivo de lá? Como é que o senhor entrou e saiu vivo de lá? Porque não entra, né? Não entra, simplesmente naquele pedaço da maré não entra, não entra. E o coronel não respondeu, né? Tergiversou e gaguejou e blá, blá, blá. E o que aconteceu é que o Gabriel Monteiro foi expulso da Polícia Militar agora, foi exonerado, lhe foi retirado o seu porte de arma. Não pode mais portar armas e as ameaças agora, tanto do Comando Vermelho é o principal que está na cola dele, e ele pede socorro, né? Alguma medida tem que ser tomada porque o alarme foi disparado. E o silêncio da Globo é constrangedor, né? É vergonhoso. Silêncio da Globo, não, da imprensa brasileira em relação a esse caso, porque as relações libidinosas do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro com o crime organizado é abusiva, assustadora. O Exército teve lá e não conseguiu acabar com isso. Lá no Rio de Janeiro, o Chico Buarque tinha razão. Tem certas situações, amigo, que chame o ladrão, chama o ladrão. Porque chamar a polícia fica perigoso. O filme Tropa de Elite é um retrato do que acontece no Rio de Janeiro. E você viu que não teve nenhum tipo de retaliação contra o Zé Padilha, nada? Que, aliás, foi contratado pela Globo agora. Não, ele não pôde fazer o 3. Já viu a entrevista dele explicando por que não tem o 3? Por que ele foi morar nos Estados Unidos? Cara, infernizaram a vida dele, cara. Infernizaram a ameaça. Os caras encostavam na porta da produtora. Ele teve que ir embora do país junto com a família. Foi para Los Angeles, assinou Vamos com a voltar Netflix. para nossa terrinha? Vamos? Chico, tu foi na tua manchete. A seleção brasileira está convocada para o início das eliminatórias da Copa do Mundo no Catar em 2022. E o Tite fez uma convocação política e com um leve temor de arriscar o cargo dele nesse início de eliminatória, que é fácil. Bolívar em Pernambuco e o Peru em Lima. Ele convocou jogadores que não vão estar no Catar na próxima Copa do Mundo, como o Thiago Silva, com 37 anos de idade, Daniel Alves, com 35, jogadores que não têm esse repique para mais uma Copa do Mundo. E o Alisson Gaúcho, que é o melhor goleiro do mundo, na avaliação de todo mundo, do Liverpool, não foi convocado porque estava com uma lesão no quadril. E o Everton Cebolinha do Grêmio foi o único gaúcho convocado. O outro, Matheus Henrique, foi para a seleção olímpica, já que é data FIFA, a seleção olímpica pode convocar dos principais clubes do planeta e é obrigada a ceder, e ela começa a se reforçar para jogar as Olimpíadas em Tóquio. Mas tem um detalhe interessante nessa convocação que eu achei, foi a forma de tentar uma sincronia com os jogadores que jogam no mesmo clube. O Flamengo vai ter que ceder 3. Os times têm um horror de ceder jogador
para as seleções. Por quê? O jogador vem pisado, essa história do seguro é muito relativo, não cobre, e só cobre se o jogador tem uma lesão que vai ficar 1, 2 anos fora dos treinos. Agora, lesões pequenas desfalca o time, não tem seguro, e o Flamengo foi convocar todo o ataque dele, que é um ataque matador, que é o Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Muito interessante essa convocação do ponto de vista, novidades não temos, mas temos jogadores que vão manter o padrão Brasil. O Brasil está indo, aos poucos, se renovando através da seleção olímpica, mas o Tite sabe que uma péssima campanha na seleção principal, que seria na Copa América, que a Argentina é a favorita, é uma Copa América lá, que nem a do ano passado foi aqui no Brasil, para reestruturar os calendários daqui com o europeu, vai custar o cargo dele. Então, ele não quer abrir mão dos jogadores mais antigos. Você que tem aquele cara que não tem, vai ter que entregar o carro dele, ele vai usar até o último minuto, está com busca e apreensão o carro. Ele vai passear... A gente só conhece, né, essa história, né? Até o último dia. A gente que está com busca e apreensão, a gente conhece. O cara usa até a hora, até a última hora, parou, aí já deixa o carro na rua e pega um Uber e vai para casa. Se acabar. Não, ele fez uma metáfora. Aliás, Sabe que é metáfora? Puxaram minhas orelhas aqui pelo WhatsApp, que tu ias falar sobre as passagens de ônibus e nós mudamos o assunto. Eu fiz um pequeno cálculo, Magda, porque centavos, né? A gente sempre tem mania de dizer, não, mas é pouquinho. Não é pouquinho. Mas se um porto-alegrense, por exemplo, utiliza 2 ônibus para ir para o trabalho e voltar por dia, no final do mês, se ele usar por 30 dias, são R$42. Faz uma diferença, diferença grande. É isso aí, muito bem, muito bem. Agora, sabe o que está aparecendo, Magda? Assim, ó, eu tenho um negócio, meu negócio não está dando certo. Magda, eu preciso subir o preço. Não. Você tem que dizer assim, você está gerindo bem o teu negócio? Corta custo. Você está gerindo bem? Corta custo. Exatamente. Estabelece regras novas. Vamos ver o que está acontecendo. Mas caiu o número de passageiros. Por que caiu o número de passageiros? Isso. Porque a relação entre o preço das passagens e o transporte por aplicativo fica cada vez menor. 3 pessoas, Chicão, não pegam um ônibus nunca mais na vida. Para eles é mais barato pegar um aplicativo. O que você está falando também tem a ver com um novo estilo de transporte, BlaBlaCar. Os ônibus estão indo para o interior, mas vazios. Porque o BlaBlaCar é o seguinte, até a praia, vai 4 pessoas num carro. Cada um paga R$25, R$30, o motorista leva você a Tramandaí e Bé. Uma passagem de ônibus está R$40, R$50. Isso aí serve para o motorista chegar lá com custo zero e fazer corridas na região ali. É um aplicativo? É um O Chicão aplicativo. tá por dentro da última Mas eu sou um antropólogo, eu estudo comportamento. Não, tu não é antropólogo, tu é usuário direto. Eu nem uso. Quando eu viajo para fora, alguém me leva, principalmente uma amiga minha, sentada no banco de trás. Eu tenho uma rede de amigas que gostam que te leva sentado no banco de trás? Porque eu gosto muito, eu sou viciado no telefone. Com charuto e tudo? Não, charuto eu não gosto. Eu gosto de Coca-Cola. Nada a ver com voltou, porque ele não é para dar Coca, né? Nosso amigo. Por que tu não vai no banco da frente, Chicão? Fiquei Porque curioso. o banco da frente tem o painel, me arranha os joelhos. O Chicão Tofani é muito grande. Eu sou muito grande. Mas que Mas no carro é banco que de atrás é melhor? Mas ele vai Uma deitar. caminhonete é melhor, porque ela tem mais suave atrás. Não, mas aí tu quer andar de carro de Não, mas governo. qualquer carro Não, mas tem pequeno, razão. atrás tu pega o banco e põe pra frente. Atrás é mais sempre legal. melhor. É tem sempre razão. melhor. É o conforto, tu coloca o banco na É, frente. Tu exato. não vale nada. Não, mas tu tinha alguma não dúvida? Vale coisa Tu não alguma. conhecia? Tu não conhecia? Vitori. Olha, Foi agora. O Vitorino quer viajar namorando. Não, querido, não. Ele tá te tocando uma flauta que foi bom que tu não entendeu. que deixa Vamos quieto. contar uma É coisa. tão sem graça que eu não entendi. Eu entendo quando tem graça. Aí me atila o Mas é que assim, ó, do meu QI. ontem, assim, uma conversa só entre nós dois. Ontem ele fez muitas piadas e tal, não sei o quê, e Tá a dando gente pra ouvir detonou. daqui, dona Mãe. Por favor, fala mais baixo. Tá bom. E a gente detonou no Rio e tal, barará. Vamos fazer o bem pra ele, hoje é sexta. A piada eu não entendi. Mas aí eu... Olha aqui, ó. Agora, se tem coisa de malícia do cara que não tá funcionando. Ainda sobre o nosso município, eu quero dizer aos senhores o seguinte, que a Carris está lançando um concurso onde eles querem tirar dali motoristas, cobradores e gente também para o administrativo. Então, aquela coisa, não vai ter mais ter cobrador, eles estão
precisando e vão contratar alguns cobradores. E há uma outra notícia que até a gente acompanha aqui, né? Porque a gente fica perguntando o que vai fazer, o que não vai fazer. Pois o vereador Mauro Pinheiro, que é o líder do governo marquesã, ele é filiado à Rede, pois ele não é mais, ele era. Agora ele está, convidado foi pelo deputado Giovanni Cherini, e a partir de agora ele está no PL. E será, assim, o segundo integrante da bancada do partido de Cherini. Ou seja, era um suspense, né? Era uma coisa que está sendo aquecido. Né? Tá uma dança de cadeira. Tá, mas é a hora da janela, né? A comandante Nádia foi pro DEM. O Walter Nagel foi pro PSD. É candidato. Tá uma dança. Abriu a janela agora, as pessoas procuram espaço. E aí agora o vereador Mauro Pinheiro, estando nesse partido, né? Além de terminar o mistério, ele decidiu deixar a Rede, ele disse, por considerá-la inviável do ponto de vista eleitoral. Por isso ele aceitou esse convite e agora ele será o segundo integrante da bancada do PL, ao lado de Vamber de Lourenço. E agora vamos acompanhar, então. É um bom nome, hein? Eu gosto muito do Mauro Pinheiro. Eu não nego, eu digo aqui todas as vezes. Um cara centrado, um cara coerente, um cara que não tem aquela coisa extremada. Eu conheço ele na sua vida privada e eu já fiz até um trabalho para ele, politicamente, para dar uma força para ele, e fiz com o maior prazer, porque eu tenho ele na conta de uma pessoa correta, ele é uma pessoa honesta, uma pessoa fiel. É um baita vereador. É um baita vereador. Mas sabe, Magda, dando um rewind, que é um retrô Sim, a gente do sabe nosso que é programa, o Vitorino não sabe. O rewind chama Revinde, né? Revinde com W. Ele tocou no videocassete, deu revinde. Deu Revinde. A cara dele. Chicão, já estão te oferecendo carona aqui no banco de trás. A minha filha Ó, quem tá oferecendo? Vamos ver. Aqui, ela não botou nome. Eu mas ela sei disse quem que vai no banco é a de da trás loja com Pet ela. aqui do coisa aqui, que estão te oferecendo carona do banco de trás. Talvez ela prefira manter o anonimato. Que faz telebusca. Mas sabe, você que falou sobre o aborto... Gente, olha, estamos falando coisas muito bacanas, mas eu sei que vocês não estão entendendo nada, porque estão falando muito todos legais, juntos. o Vitorino não deixa então, eu falar. Então, por favor, Chicão, Mas a palavra é a tua. maior definição sobre o aborto, o Estevão Rodrigues deu. O aborto não só fere o útero da mulher, mas também a sua alma. Sem dúvida. Para sempre. Eu acho essa definição maravilhosa. É bonito, Um trauma forever, Não, sabe? e assim, como essa polêmica da Argentina veio à tona, teve muito aqui desses movimentos do Projeto Histeria, de muita gente dizendo assim, mas vocês têm que entender a mulher estuprada, que não sei... Gente, já está na lei, já. Não, nós falamos falando. isso, que é a previsão legal. É que dá esse gritedo, tem sempre, assim, os casos em que se faz necessário já estão amparados pela lei. Então. O resto agora é só querer... Não, e a lei ela estabelece prazo também, porque não vai chegar lá com 3, 4 meses de barriga e dizer, fui estuprada. Não. A partir do ato criminoso, você comunica à polícia e a partir dali você fica à disposição da lei para realizar o aborto. Doutor, o senhor tem que falar assim, uma singela gravidez da senhora. Depois de 3, 4 meses não tem mais singela, acho. Depois de 3, 4 meses, você está com o barrigão roncando. Tudo, Marconi 2, o retorno. Ué, Marconi, Olha aqui, ó, a nossa telespectadora, Neneca Jung, está acompanhando nosso programa e acompanhava justamente o assunto das passagens, né? E ela está comentando assim, ela tem uma secretária do lar, pega 2 ônibus da casa dela até a da Neneca, são 4 passagens por dia. Dá um valor de 18,90 centavos, ida e volta. Multiplica pelos dias trabalhados, dá bingo. R$ 394,80. Ou seja, uma pessoa que ganha... Não, mas aí que tá. Ela paga a passagem, mas não é assim, as pessoas descontam. Mas sabia que tem profissão que tu paga para trabalhar? Vou te dar um exemplo. Recepcionista de eventos. E o cachê não é tão baixo. R$200, Magda, tipo 6, 8 horas para ir num evento. Se ela somar o aplicativo para ir até o evento, para voltar, o salão de beleza, se ela tiver que pagar, ela não dá nada.
Está muito caro no salão de beleza uma mulher. Não, inclusive, como é que a gente foi parar no salão de beleza? Porque eu estava pensando numa trabalhadora de ônibus. Eu estava pegando o ar e eu vou mais longe. Apresentador de televisão, por exemplo, quando tem dificuldades para se vestir, ele acaba vindo trabalhar de pijama. Quem é? Como assim? Esse cara? Quem é? Peraí, câmera. Lá o monitor lá. Quem que tá de pijama? Quem tá de pijama? Pô, eu tô com uma tá de camiseta camiseta XT, querido, que foi lançado em Shangri-La no ano passado, no verão. Hoje vai ser difícil ainda. Pijama. Até porque, primeiro, pijama. gosta Vamos das lá, piadas. pijama. As piadas dele é tudo trocado. Não, mas é o seguinte, ô cara pálida, tu não conhece nada do Chicão. Nada. O Chicão dorme de preto. Eu dormo de preto, com uma camisa regata preta, uma cueca boxe preta, 2 relógios e óculos. E de coturno. Porque eu sou E personagem acha pra que dormir. o que é melhor de tudo isso, ele acha que ele é normal. Não, mas eu sou um cara de estilo pra dormir. Imagina a mulher vai dormir com o Vitorino com um pijama de bolinha, um puff, Não, ele uma tem... camisa não rosa. te lembra Tem graça. Pelo menos a mulher desafia. Eu tenho pijama de gramado, amiguinho. De alto Tem que nível. É de Vem com grama, o Papai grama, Noel, se tem até. fome, ele come um pedaço. Presente a nossa telespectadora, um pijama Todos chiquérrimo. nós temos pijamas. Pra ter uma ideia, aquele Mas não dá pijama eu já amendoim? pensei até em ir pra noite com ele. Tamanho. Eu, como não duvido nada de ti por outras Quem coisas. tá fazendo aniversário é um grande amigo em comum em Gramado, Luciano Pessim. Olha como liga. Hoje? É, tá fazendo aniversário, Luciano Pessim. Parabéns Meu pra ídolo. você. nessa Parabéns, data Luciano querida. Pessim. Luciano Pessim. Eu perdi, Querido parabéns. amigo da gente desde sempre. Sempre. Né? Desde Maravilhoso. sempre. Nosso Qual é o parceiro. restaurante que ele é dono? Não interessa Isso aqui qual é o não é restaurante. jabá, tá entendendo? Não é jabá. Isso Porque aqui o Chicão cumprimentar é dono de restaurante, dono de posada. é um cara que é amigo da casa. Esse jabá. Vitorino é assim, nada a ver. Paulo Sérgio tem que intervir nesse programa. licença. De coturno aqui. Intervenção aqui nunca. A gente vai trocar uma ideia aqui. Vamos mudar de assunto. Qualquer coisa Não, nos avisa. calma. Todos calmos? Sim, senhora. Tá. A tua manchete, por favor. Tem tortura. Então, que bom. Eu queria falar da minha manchete. Essa semana, a deputada Tabata Amaral apresentou o PL 428 de 2020, que prevê a distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos. Bom, parece uma questão singela, mas, na verdade, já começou a dar repercussões, porque isso acaba impactando em uma série de vieses, desde a obrigatoriedade ou não do Estado em fornecer um item que não é indispensável para a sobrevivência, quanto também o custo, não só financeiro, mas também ambiental. A justificativa da proposta é que a dificuldade de acesso e os custos desses itens geram constrangimentos, evasão escolar de muitas meninas que não têm condições de comprar absorventes, também do trabalho e o uso inadequado de materiais, desde papel higiênico, jornais, pedaços de tecidos ou até mesmo miolo de pão durante o período menstrual e pode causar uma série de problemas à saúde, né? Infecções, enfim. O diferencial dessa ideia da deputada, na verdade, é expandir não só para distribuição em escolas, como também em espaços públicos, os quais seriam regulamentados posteriormente pelo Executivo. Agora, o que eu acho mais interessante dessa proposta dela não é o ineditismo da proposta em si, mas o fato de ela trazer essa questão da pobreza menstrual, que tem sido debatida no mundo desde que, em 2014, a ONU reconheceu o direito das mulheres à higiene menstrual como sendo de saúde pública e de direitos humanos. E eu trouxe esse ponto aqui hoje porque ainda é um tema bastante complicado de se conversar. Os homens talvez não compreendam o que é para uma mulher que não tem condições, às vezes nem saneamento básico, muito menos dinheiro para ir na farmácia para comer, para comprar comida na farmácia não, né? Mas para comprar comida, não tem dinheiro para ir numa farmácia e comprar absorventes. E também isso acaba tendo um custo para as empresas, né, onde elas trabalham, que operam com mão de obra muito barata, que não dão suporte para essas mulheres poderem, enfim, ter um mínimo de dignidade e condições mínimas de trabalho. Então, eu queria saber o que vocês acham. A minha pergunta é o custo e quem arca? Bom, segundo ela, seria o Estado.
Bom, para mim, se vocês me permitem, eu vou ser bem sincera. Essa Tabata... Sempre, né? Para mim, essa Tabata é uma grande farsa, é uma palavra forte que eu estou trazendo aqui, porque ela é uma deputada que se elegeu por um partido de esquerda, aonde ela teve todo o seu estudo pago pela Fundação Lehman, que ganhou muito dinheiro através de recursos do BNDES, dinheiro público, na época do governo Lula. Então, eu acho um assistencialismo, a atitude dela é péssima. Nós temos, sim, muitas disparidades econômicas, temos que assistir e atender muitas pessoas, há muita gente sofrendo, sim, mas não é por aí, é meu ponto de vista. Tá, só um parênteses, assim, tentando tirar um pouco da figura da deputada, porque... Eu não tô nem... Eu ainda não formei a minha opinião Tá, eu sobre quero só esse saber assunto, porque ela tá? sugere que quem pague. Não, isso aqui é o Estado, assim como o fornecimento de outros itens outros itens que seriam mínimos para higiene e saúde quem pública. tu acha que deve pagar? Não, isso aí não tem que ser resolvido agora. É uma situação que está... Não, mas não sei, agora ou amanhã ou depois. Jamais o Estado... Mas ela não tem, ela é moradora de rua. Jamais é o Estado. Isso aí são iniciativas que podem, inclusive, o setor privado fazer uma corrente de solidariedade, construir e, inclusive, investir nisso. Aí sim. Aí sim. Aí entendeu? Dinheiro privado. Aí que ele tenha alguma vantagem, pagamento de impostos, não sei o quê, tudo bem. Magda. Mas a iniciativa privada. Exatamente. Tá cheio de marca aí que trabalha especificamente. É que como o claro, dinheiro não é da quer deputada... discutir, Não, claro. sim, Mas é na que verdade, realmente assim, essa discussão vai vir cada vez mais forte, porque na última semana de fevereiro, a Escócia aprovou, tudo bem, outro contexto, foi o primeiro país a aprovar a obrigatoriedade de distribuição de absorventes, tá? Isso já vem nessa onda de compreensão de que, sim, a pobreza menstrual é algo que tem que ser... considerado em termos... Mas aí tu pegou pesado. Nos comparar com a Escócia, não dá, né? Bom. Claro que não, mas então, na verdade não é porque lá na Escócia... Eu não tô nem comparando, só que é um problema. Não, é um problema, tá aí. Mas não se resolve com assistencialismo. Né? Senão tu tá fazendo aquilo que o Bolsa Família tá fazendo há muito tempo e que é uma situação efêmera, tem que ser pontual. Quer dizer, isso é uma discussão extremamente profunda, complicada, que eu acho importante para o telespectador ficar muito claro, estude a história dessa deputada que hoje está sem partido. Quer dizer, para a gente entender o interesse e as redes que estão envolvidas em muita esquerda e não é aqui no país. Isso é desagradável, porque do jeito que tu estás falando, ela está usando isso para se beneficiar. Isso, tá, exatamente. Está fazendo a minha simpatia. A possibilidade é muito grande, né? Porque o assistencialismo gera... Mas tudo bem, acho que é um problema. Né? Como tu estás dizendo, acho que é um problema. É que eu tenho uma certa dificuldade em... Para mim, assim, se existe um problema, eu consigo dissociar da pessoa que está por trás dele. Né? Para mim, o fato de ela ter... Se eu tivesse dito a mesma coisa sem falar quem propôs, talvez a percepção fosse outra. Eu, na verdade, estou focando no problema e na possibilidade de solução. Há um problema. Se a gente olhar para a rua, tem uma série de moradoras, mas são as craquelentas, elas se drogam, não tem bom, mas são pessoas que a gente não sabe como chegaram lá e que, sim, ficam menstruadas e que isso, com certeza, é muito pior para ela estar lá, no chão, durante um período menstrual, sangrando, se esvaindo, do que um homem na mesma situação. Fato, tá? Isso para mim é indiscutível. Só que a gente disser que tem um contraponto, é louco. Então, para mim é isso, é um problema. Estamos pensando em uma solução. Concordo, não dá para ser onerado novamente para o Estado, que já arca com uma pancada. Eu trabalhei em Câmara de Direito Público, onde tinha que ficar distribuindo medicamento a dar com pau para todo mundo. Né? A minha questão, então, assim... de novo, o que me incomoda é o seguinte, é mais um dos temas que se você se mostra contrário ao projeto, automaticamente o dedo lhe é apontado como se você fosse contrário às pessoas que passam por isso. Mas tudo bem, não tem problema. De novo, isso é o que sempre me incomoda. É aí que nascem os conceitos de que você é elitista, você é fascista, você é excludente e toda essa besteirada aprendida aí no final da tarde na beira do gasômetro. É isso que me cansa. Você não pode fazer uma crítica ao projeto, porque automaticamente, como você é contrário às pobres mulheres? Claro. Não, mas peraí, ninguém falou que eu sou contrário às pobres mulheres. Eu só acho que esse é um projeto que pode ser estudado, trabalhando com a iniciativa privada. Esses produtos, eles têm empresas por trás deles
essas empresas que os produzem, chama lá a indústria desse segmento e vamos conversar. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente isenta vocês de um determinado imposto, a gente trabalha com uma propaganda governamental. Sim, não, porque senão também vai cair tudo na iniciativa privada, por outro lado, né? Quando tu mas vê, eu tá não toda... vejo problema. Aí eu não vejo problema. Eu, honestamente, eu acho que, por exemplo, se eu Depois trabalho... não sabem por que o Estado está quebrado. É isso. Ah, tem também. As pessoas estão na rua, os homens estão na rua que não têm dinheiro para comprar um aparelho de barba. Vou propor também distribuição de aparelho de barba para as pessoas, porque a barba provoca infecção, provoca... Mas barba mas com sabia que menstruação uma se tu não sabe, é um pouco diferente. Que nem a do Marconi, ela tem 2 milhões de ácaros. Eu só não te respondo do jeito que eu gostaria. Por isso que eu cortei a minha barba. Me escreve isso no meu Facebook, que lá eu te respondo. Rafa, Isso, é bem legal. Eu só queria pegar um gancho do que você está trazendo, que é bem importante. Dona Dátria, de Petrópolis, dona Rosélia Zingano Dátria, a senhora viu por que eu interrompo? 4 falando junto, a senhora não deve ter entendido, né? Desculpa, vai lá. Claro, eu queria só contribuir com a posição do Rafael, que isso foi bem importante, porque o que ele está dizendo? Ele está, em linhas gerais, ele está dizendo que a gente viveu um período que foi muito deturpado valores fundamentais. Todo mundo quer o bem de todo mundo, na verdade. Essa deturpação foi feita pela esquerda. E agora a gente entende por que muitas vezes a gente se choca com o presidente da República que, para quebrar esse viés, esse uso indevido de valores, de discursos, e até isso causa um descrédito. As pessoas ficam assim, poxa, mas o que vai sobrar então? Se a moral, se a ética está sendo levada nesse nível, será que nós humanos somos gente? Será que nós somos legais? Quer dizer, nós estamos fazendo uma ruptura, e é por isso que muitas vezes o discurso do presidente Bolsonaro é agressivo, ofende quem não gosta, quem usa. Tem muito uso indevido de valores. Então, a gente tem que cuidar, sabe, Ali, do assistencialismo. Nesse ponto, assim, eu acho, assim, que para a gente fazer uma limpa no país, a gente tem que ser dessa linha. Olha, gostou? Que bom. Não gostou? Eu vou seguir com o meu propósito, doa quem doer. Acho que é assim que a gente doer quem doer. Exatamente. E tem um cheirinho de lobby, né? Total. Tem um cheirinho de lobby. Eu não entendi até agora. De onde é que saiu esse assunto aí? Saiu de uma propaganda. Essa é a manchete. Foi uma manchete, mas é um dos assuntos. Poxa, Cão. Rapaz, eu tô louco para vontade de largar uma, mas Não. dá. Tu fica na tua. Olha o gabarito do Daqui a salão. pouco, Daqui a pouco vai Ele tem uma diferenciar. manchete maravilhosa. porque se partir dessa ideia, daqui a pouco surge o projeto para fralda geriátrica. Daqui a pouco surge o projeto. Aí o pra... Vitorino vai se dar mal. Parou? Ó, viu a agressividade aí, dona Magda? Olha aí, ó. Por que não pode gostar de fralda? Na verdade, fralda geriátrica já é... Eu gosto de cueca boxe, você gosta de fralda. Estudem, E dorme de Paulo fralda. Presta atenção. Dona Dátria, viu por que eu interrompo? Ela deu uma informação boa e ninguém ouviu. Tá? A culpa é Fala, dele, faz não, favor. Judicialmente já se consegue fralda geriátrica. Aliás, exatamente. judicialmente se consegue muita coisa. De qualquer forma, eu só queria finalizar, para não ficar aqui só a minha opinião. Eu solicitei a opinião do professor, o doutor Lênio Streck, sobre o assunto, e ele me mandou a seguinte observação. Um projeto desse quilate somente tem sentido se incluído em um programa de saúde e de acompanhamento da mulher. Um programa não se faz com uma lei que mais parece atender interesses de fábricas de absorventes. Um programa desse tipo é uma política pública. Esta exige estudos e cadastramento prévio de beneficiadas, necessariamente pessoas pobres que comprovem a impossibilidade de gastar por mês o valor a ser gasto por absorventes. Projetos desse tipo cheiram a demagogia. Imaginem o país fornecendo absorventes para qualquer pessoa em qualquer lugar em que estejam tipo máquinas. Viu? E é o Lênio Streck que está te dando a mesma opinião da gente. Mas não, claro. Quem paga a conta em um país em que até o Bolsa Família está com problemas, mas há um direito fundamental à saúde, mas não há um direito subjetivo a que cada mulher receba absorventes. Para que isso seja ou fosse possível, esse direito somente poderá ser concedido para carentes. A deputada, no Facebook dela, depois se manifesta, isso não está no projeto de lei, isso foi uma manifestação posterior, provavelmente em função da repercussão, dizendo que a ideia seria focar em mulheres de 10 a 50 anos que tivessem uma renda de um salário mínimo. É só o Bolsa, olhar é o Bolsa... quem são os acionistas das ações. É o seguinte... Parou, Gustavo Torino? Não, sabia que lançaram um absorvente? Mas não tem uma, Não, ele tem uma manchete operação maravilhosa. aqui em Porto Alegre desse Toca tipo, uma que musiquinha. arrumando as ruas aí? Me Então, falaram isso. Que tem um gel que toca uma música. Acho que não tô Piriri, falando. piriri, uma coisa Tá, assim. parou, Achei parou. divertido. Magda, tu sabia que tu tem um fã-clube? Não?
Sim, olha que bom. Eu preciso ler essa mensagem porque ele já mandou, acho que umas Coitada, só porque é pra mim. 137 mensagens. O Emerson Matos, de Glorinha, presidente do fã-clube Magda Beatriz, ligado no melhor Atualidades Pampa via YouTube, encantado com a beleza eterna da Magda. Magda, manda um beijo pra mim. Emerson? Isso. Emerson, querido, que honra. Eu nunca tive fã-clube, pelo menos nunca ninguém me contou. Chicão? Eu tenho vários. Mas tu é tu, Chicão. Você vai ser eleita. É meu, Emerson. Beijo, 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 mas muito obrigada. É um carinho muito grande fazer algo assim como um fã-clube. E também quero dizer que a professora da Escola Municipal Especial, ela chama Sandra Porto Silva e ela é professora Escola Eliseu Paglioli, que, aliás, foi um grande médico, né, que cuidou muito bem da saúde do gaúcho. Sou professora dessa escola municipal, tenho um aluno autista que fala raramente e assiste o programa de vocês sempre. Ai, que amor. A mãe dele me contou que cada vez que a Magda aparece, ele aponta para a TV e grita o nome da professora. Grita o nome da professora Sandra. Aí ela faz assim: meu Deus, me achei. Fiquei felicíssima ser comparada a essa mulher espetacular, referência de beleza e bom gosto. Só mesmo na inocência das nossas crianças. Que isso, professora Sandra, viu? É o carinho todo que ele tem pela senhora também. A gente deve ser parecida. Que é isso, professora? Olha só que... Mas eu agradeci. Eu agradeci. E tu não fica bem fazendo assim, que tu não fica cabelo. bem. Tu não fica bem assim, porque tu não é bonito como eu e não tem cabelo. Eu não te vejo assim, sacou? Ô, Magda, Fala. você viu o que o juiz do trabalho fez? Não. Decidiu que os motoristas do Uber têm vínculo empregatício. Eu vi ontem. O que vai rolar isso aí? Não vai rolar nada, porque tem decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Os caras querem aparecer de Tem decisão. Deixa ele falar. Não, o Chico encerrou o assunto. Encerrou o Encerrou o assunto. assunto. Repete a última frase. Ele quer aparecer, esse juiz. Pronto. E não é, já está na Constituição, já está no do Supremo. Está em tudo que é rolo aí. Vitorino falou, Vitorino é o grande advogado. Né, dona Magda? Não tem subordinação, por isso não cabe o vínculo. Não cabe vínculo. O Ruxa também mandou um e-mail agora dizendo pá. Isso aí. O Ruxa opera Vamos salvar o trabalho das pessoas. a perna, o tornozelo. Ele vai colocar prótese? Eu acho que ele vai para Nova York hoje. Não, vai nada, ele não pode sair. Ele vai colocar prótese? Ele... Eu vou lá e ainda vou dar uma moedinha pra ele na porta. Quero mandar um beijo pra Maria Regina Miquelon, que está sempre nos acompanhando aqui no nosso programa. Um beijo, que é nossa fã, adora o nosso programa. Quer dizer alguma coisa, eu te interrompi. Nesse caso, em específico, veja bem, eu concordo com tudo que foi dito aqui, acho uma estupidez esse negócio de vínculo, porque quebra todo o conceito de disruptivo. Acaba com o Só que esse rapaz apresentou no processo e-mails que ele recebeu da Uber, o cobrando por estar alguns dias em sequência parado. Mas é que no contrato da Uber estabelece que você não pode ficar mais que X dias. Para você ficar mais que X dias sem trabalhar, você tem que informar a Uber. Vou tirar férias de 10 dias. Não, concordo. Uber, Só estou citando o que constava Ele não também. dava satisfação para a Uber, simplesmente não aparecia. Trabalha O quando Uber quer. mandou, escuta, você não vai trabalhar? É normal, ele não é o único. Dezenas, centenas de motoristas receberam essa mesma mensagem. Então, eu acho que o juiz desconsiderou a decisão do Tribunal Superior, do TRT4 aqui, dos embargadores. Ele viajou. Nós chegamos ao final desta edição do Atualidades Pampa, mas você sabe, tem uma reapresentação desse nosso programa com mais 30 minutos de programa na segunda edição do Atualidades Pampa desta sexta-feira. Bom final de semana, beijo, tchau.